Meu nome é Carlos Melo, eu sou de Recife, vivo em Recife e moro no interior do estado. Eu sou um artista do processo, né? Então, assim, o resultado final às vezes não é nem tão importante. Eu acho que o artista ele pode mudar de suporte, como ele também pode mudar de assunto. Ele não tem que ficar falando sobre as mesmas coisas o tempo inteiro. Um dos elogios que eu já recebi, que eu sempre achei o mais importante, é que eu sou um artista de difícil classificação, porque não tem como dizer Carlos Melo é o artista que trabalha com tal questão ou com um suporte específico. Essa é a obra That's the Question, é uma das obras mais importantes da exposição, não só pela flexão poética, né, do tupi e do pitu, mas também além de levantar várias questões, né, durante a pesquisa, como por exemplo a presença do álcool nas tribos indígenas brasileiras e como isso é um problema sério que precisa ser discutido. Para essa exposição, esse trabalho é quase como uma espécie de título, porque flexiona exatamente isso da ancestralidade e das tradições com o agreste contemporâneo, industrial. A série Abismos é uma série de desenhos também que faz parte, digamos assim, de uma retomada do desenho, né? Eu sempre desenhei e gosto muito de desenhar, mas tinha passado um tempo sem desenhar. É uma obra que trata de uma espécie de entidade, né? Uma entidade que trata de questões como, por exemplo, das tradições nordestinas, quanto à presença da carranca, né, do Rio São Francisco, que teoricamente diz a história que era usada na proa do navio para afastar o mal. Eu penso que o desenho ele já existe na cabeça da gente e a gente depois se lembra disso e traz ele. Por exemplo, quando eu estou morando num apartamento muito pequeno, os desenhos são pequenos, né? Ou eu trato de assuntos que têm a ver com isso. Essa série Abismos, ela vem em um outro momento, quando o desenho começa a crescer, independente do lugar onde ele está sendo feito, mas eu acho que ele continua contido, no sentido do que ele quer discutir. O Overlock é um projeto tratando de uma cooperativa de artesãs lá do Nordeste, em que elas trabalham com os resíduos têxteis das fábricas, né? Elas reaproveitam o que sobra das confecções de jeans. Então elas costuram aqueles resíduos até criar um novo tecido, que é uma espécie de um jeans mais encorpado. E eu resolvi fazer uma série de esculturas, elas são montadas sobre umas bases de ferro, é uma montagem quase que museológica, assim, onde eu pretendo mostrar as peças como se elas fossem de fato assim, mantos, estolas, sabe? Tem alguma coisa também que vai para o campo do ritual. A escultura de parede Cascos de 2021 traz uma narratividade que tem a ver com a movimentação pelo interior do país de populações que abandonaram a força animal, né? O cavalo, o jegue, em prol das motocicletas, né? Então, assim, o Carlos Melo, ele faz um reconhecimento pelo agreste pernambucano, por outras regiões do país, a partir desse elemento que é o capacete, né? Em que ele encontra casas no interior do estado de Pernambuco em que a família, por exemplo, possuía diversos capacetes porque tinha a ver com o transporte e a locomoção, né, dessas pessoas em cima de motocicletas. Tem um outro trabalho que são pinturas sobre lonas de caminhão. Esse trabalho ele surgiu já há uns 2 anos, um pouco antes do início da pandemia,
quando eu li uma matéria a respeito das famílias do Nordeste que estavam voltando para o Nordeste com medo da pandemia, fugindo da pandemia. Daí as famílias se escondiam em caminhões clandestinos para burlar as barreiras sanitárias, e quando os policiais levantavam a lona, eles encontravam várias famílias embaixo dessas lonas. Isso me chamou bastante atenção. Daí eu pensei em criar uma série de pinturas chamada Êxodo, que são pinturas das fachadas das casas do interior do Nordeste, chamadas platibandas, que são muito características da arquitetura, né, do sertão e do agreste. E eu reproduzi, que são basicamente assim, estruturas geométricas que contrastam de uma forma muito interessante aquele ambiente arcaico, né? De repente você vê, sei lá, assim, né, um Mondrian, né, na fachada de uma casa. E isso é algo que é muito presente graficamente no imaginário e na história, no legado arquitetônico do Nordeste. Sapucaia, de 2021, é uma série com 3 fotografias e um backlight, representando um momento que o artista Carlos Melo enfrentou durante a pandemia, que foi permanecer trabalhando ativamente em seu ateliê num sítio na região do Agreste Pernambucano. Carlos Melo apresenta essa série, né, de imagens como performance para a câmera fotográfica, né, em que ele interage com essas galinhas vivas sobre o seu próprio corpo, né, criando aí uma atmosfera ritualística, né, em que o transe e também a situação momentânea de atividade entre humano e animal se dá nesse trabalho, né? Sapucaia é a palavra de origem tupi, que significa galinha, né? A galinha foi trazida pelos europeus para o Brasil e, de alguma maneira, o que chamava a atenção do Carlos enquanto estava pensando no trabalho, em como dar um título para esse conjunto de imagens, era pensar que os indígenas tinham medo dos ruídos que a galinha fazia, né? Porque, afinal de contas, era um animal, uma ave que havia sido trazida, né, no processo colonizatório. E Sapucaia é um trabalho de 2021 e traz essas imagens, assim, um tanto quanto instigantes, do artista envolto, né, debaixo dessas galinhas vivas, numa paisagem que a gente percebe ser rural, mas também um tanto quanto agreste, no sentido dele ter feito na região do Agreste Pernambucano, né, perto de Riacho das Almas, na região de Caruaru, no estado de Pernambuco. Influenciado pela obra do Durval Muniz Albuquerque Júnior, né, A Invenção do Nordeste, Carlos Melo nos indaga: que Nordeste é esse que nos confronta na atualidade? Qual é a nossa imagem, qual é a nossa visão sobre o Nordeste hoje, né? Eu acho que essa é a tônica e o trunfo de que a exposição Transes, Rituais e Substâncias de Carlos Melo na Galeria Kogan Amaro nos brinda nos dias de hoje.